Vamos Nós contamos hoje na aula sobre, essa questão da biossegurança com um convidado especial, que eu tenho o prazer de conhecer há vários anos e de ter sido orientador em diferentes fases da formação acadêmica do Caetano. Então, deixa eu, admitir o Jonathan aqui. Eu pensei assim, em vez de eu ficar apresentando o Caetano, eu combinei o seguinte com ele, tá? A gente tem, esse tema mais geral, mas é um tema que nós, viemos conversando e a partir do qual eu posso, em função da apresentação do Caetano, fazer alguns acréscimos, né. E o que eu combinei é que o Caetano, para introduzir esse texto, ele falaria de si, se apresentaria e também falaria de sua trajetória, até chegar nesse texto que tem a ver com o desdobramento do tema, que ele escolheu para fazer sua pesquisa de doutorado, mas também a partir de uma recapitulação de suas, etapas anteriores, né, de como é que você chegou nesse tema, que você falasse um pouco de você, de sua pesquisa, etc., até chegar nesse texto, que tem, aliás, uma apresentação que o Caetano vai disponibilizar para nós, né, quando ele apresentar, e temos bastante tempo. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer muito a disponibilidade do Caetano, né, e começar, assim, se tu não te importar, Caetano, te passando a palavra, assim, para fazer a sua apresentação e contar um pouco da tua história. Fique bastante à vontade, de uma forma como você quiser, mais formal, menos formal, do jeito que você quiser, tá? Estamos atentos a você. Certo. Então, tudo bem, gente? Boa tarde, pessoal. Eu queria agradecer pelo convite de participar da aula, me traz bastante satisfação e alegria. Como o Bernardo disse, a gente tem aí uma parceria, uma relação de anos, né? De muitos anos aí. Bernardo É foi meu 2009 orientador ou integral. 2008 que nós nos conhecemos, né, depois não Isso aí, parou essa relação, essa parceria. exatamente. E faz parte também dessa relação de orientação, de amizade, a própria, a gente pode pensar, ela acompanha a criação mesmo, né, e o surgimento dessa linha, que hoje é institucionalizada como linha, né, de pesquisa no PPGAS da URG sobre relações humano-animais com esses vínculos, esses desdobramentos com outras áreas, né. Então, falar um pouco dessa trajetória antes de chegar no texto que o Bernardo recomendou para hoje, que é um produto, né, da minha tese, foi defendido em 2017, é um pouco revisar também o desenvolvimento dessa área aqui na URGS, né? E a gente pode pensar em conexão com o desenvolvimento dela no Brasil como um todo. Não que a questão da relação com os animais e com o ambiente, né, de forma mais geral, fosse um tema que não aparecia na antropologia brasileira anteriormente, mas a gente pode pensar que na última década, né, nos últimos 15 anos, isso foi ganhando uma proporção muito maior, do qual as nossas trajetórias, né, a minha trajetória, particularmente, né, do mestrado, enfim, né, do final da graduação, mestrado, doutorado, e os últimos anos do Bernardo também, né, depois que ele, de certa forma, migrou do estudo da religião para as relações humano-animais, faz parte e conta um pouco dessa história. Assim. Então, só para situar, eu vejo aqui que tem algumas pessoas que eu acho que a gente já conversou na aula do Ruben, né, no seminário de doutorado também. Então, para alguns talvez seja um pouco repetitivo algumas coisas que eu vou falar de trajetória, mas enfim, né? Para os outros que não participaram dessa aula, só contando um pouco, né, de onde eu venho, assim, eu fiz a graduação tanto em ciências sociais na URGS quanto em filosofia na PUC. Então, desde bastante tempo e mesmo na filosofia eu já vinha me interessando, né, por essa questão da relação com os animais e da ideia de domesticação também, né? Eu acho que isso foi se explicitando ao longo do tempo na minha trajetória, mas desde o início, assim, isso me chamava bastante atenção, pensar um pouco isso e pensar também seres, né, que não pertencem, digamos assim, a uma classificação
mais ortodoxa e clássica do que seja a humanidade, do que seja a sociedade, a cultura, como objeto também de relações de poder, de governamentalidade. Isso há muito tempo veio me interessando, então boa parte das discussões que sempre me interessaram tem um pé, evidentemente, nas ciências sociais, na antropologia, mas também muitas inspirações na filosofia, né? Enfim, o que aconteceu é que no final da graduação, quando o Bernardo estava iniciando, né, fermentando assim a ideia de criar um grupo para estudar o tema das relações entre humanos e animais aqui na URGS, eu acabei desenvolvendo o meu TCC nessa área, assim, foi uma etnografia bastante exploratória, primeiro sobre os movimentos de defesa dos direitos dos animais, né? Eu queria entender assim um pouco a trajetória, principalmente daqueles que se declaram abolicionistas, né, que defendem uma abolição geral, enfim, da exploração humana de animais não humanos. E eu queria entender um pouco também como é que uma discussão que, no caso, e no campo principalmente da filosofia, do direito, normalmente se dá de forma muito abstrata, né, em princípios, uma discussão de princípios, né, do animal como sujeito de direitos, como é que isso se traduzia, como é que isso se plasmava nas trajetórias e na vida, né, desses militantes, assim. E o que me chamou a atenção, desenvolvendo esse trabalho, é que a questão alimentar, principalmente a questão da carne, né, de rejeição à carne, de adotar uma dieta exclusivamente vegetariana, era algo que marcava muito a trajetória, né, de quase todos, praticamente todos, e que marcava uma espécie de evento vital, assim, né, nessa caminhada das pessoas, com implicações em múltiplas áreas da sua vida, nas relações privadas, inclusive com a família. Para muitos tinha um caráter de rompimento que começou a me chamar a atenção para essa centralidade da carne, né, como, enfim, o elemento que estrutura talvez o Código Alimentar brasileiro. E aí foi inspirado um pouco nessa questão da carne, né, do vegetarianismo, enfim, que no meu mestrado eu desenvolvi uma pesquisa que tentou rastrear as controvérsias sobre a produção e o consumo de carne no Brasil, porque eu me colocava muito a questão, né, que era o seguinte: bom, se tem tantos discursos contrários à carne que criticam, né, o consumo e a produção de carne por várias razões, né, por razões médico-nutricionais, por razões ambientais, por razões espirituais, muitas vezes éticas, né? Que tipo de discurso era formulado por aqueles que produzem carne, ou seja, pelo agronegócio, né, pelo setor rural, para lidar com esses argumentos, para lidar com esses discursos contrários à carne. Aí eu fiz uma pesquisa que tentou rastrear um pouco essas controvérsias, focando muito, né, em como que a carne era vendida, era narrada, né, era construída também discursivamente pelo agronegócio. Fui a algumas feiras agropecuárias, assisti a alguns eventos, enfim, a gente pode pensar entre o acadêmico e o lobby, né, que o setor rural faz para defender a carne, desenvolver esses argumentos. Mas ali naquele processo, né, acabei me interessando bastante também sobre outras formas, né, como é que as maneiras de matar e consumir os animais, essa relação, né, que o próprio Lévi-Strauss considera como bastante importante para a gente pensar a cultura como um todo, né? Todas as sociedades, de alguma maneira, têm que resolver um problema filosófico que diz respeito a você matar outros seres para viver, né, e enfim, produzir a própria sociedade. Isso começou a me interessar bastante pelas discussões, né, pelos trabalhos que existem sobre caça, não só em sociedades indígenas, né, a etnologia amazônica e dos povos do Ártico traz bastante questões relativas a isso, né, a incorporação do outro, enfim, a caça como uma atividade que tem muitas repercussões também cosmológicas. Mas eu fiquei pensando, bom, a caça é algo que não acontece só, né, nessas sociedades, que não é algo somente próprio de sociedades tradicionais, sociedades não ocidentais, mas que também ocorre, talvez residualmente, em alguns bolsões, né, em alguns segmentos da sociedade industrial moderna. E aqui no Rio Grande do Sul, quem talvez tenha alguma familiaridade com o meio rural sabe que existe bastante caça, né, tanto ilegal perante
ordenamento ambiental brasileiro, que é bastante restritivo com relação a isso, mas mais recentemente também a caça legalizada para controle populacional do javali, que no final das contas foi aquilo que eu pesquisei durante o doutorado. E aí, bom, né, naquele momento ali do final do mestrado e início do doutorado, eu estava muito interessado, motivado em compreender como é que se processava, né, a questão da caça nas sociedades contemporâneas, entender quem são, né, os caçadores, quais são suas redes, quais são os seus valores, como é que se articula a relação, né, enfim, né, com a animalidade, com o ambiente nessas situações. Mas, ao mesmo tempo, né, o que aconteceu, como eu acabei de falar, naquele momento em que eu comecei a pesquisa, em que eu comecei a pesquisar e investigar, né, por onde eu poderia começar a tratar desse assunto, estava emergindo no Brasil como um todo, mas principalmente nos estados da região sul, a questão da caça de controle populacional ao javali, né, que já há muito tempo vem sendo considerado uma espécie exótica invasora, né, no Brasil, e que desde os anos 90 já vinha sendo objeto, né, de uma atividade de caça não muito bem regulada, mas que por uma série de motivos que eu vou tratar nessa apresentação de hoje, a partir desse texto que foi publicado na Horizontes Antropológicos recentemente, acabou, digamos assim, incorporando os caçadores de javalis, essas pessoas que já faziam um controle populacional, muitas vezes para fins desportivos, não necessariamente para fins, né, de controle ecológico de uma espécie, como, digamos assim, a vanguarda ou a linha de frente de uma política pública na lógica da biossegurança de controle, né, de uma espécie exótica invasora. Então, é mais ou menos esse contexto, né, de como é que eu cheguei a pesquisar isso. E esse texto, particularmente, né, o Mobilização e Predação, é um texto que eu considero que muito do que está colocado ali já estava na tese, mas não talvez tão bem formulado, né? E eu acho que é um bom texto para a gente pensar também, pelo menos na minha trajetória eu vejo ele um pouco assim, como uma série de coisas que a gente pesquisa, né, durante a nossa, enfim, durante o período, né, do mestrado, do doutorado, que acaba indo para o texto final, para a dissertação ou para a tese, aquilo continua fermentando e produzindo conexões posteriormente, né? Porque tem muitas das coisas que estão ali que foi uma espécie de revisitação também dos meus dados de campo à luz de coisas que eu fui ler e fui compreender melhor, talvez depois da própria redação e entrega da tese, né? Então, digamos assim, acho que é uma boa forma de a gente pensar que a nossa tese continua, né, colocando questões, produzindo alguns insights depois que ela é entregue, ela não é um produto final absoluto, né? Então, acho que esse texto está um pouco nessa linha, assim. Não sei, eu posso começar já a passar a apresentação, se alguém gostaria de Vê se tu comentar alguma assim, tu já coisa. tinha testado, né? Se alguém teria Uhum. uma questão para fazer até agora para o Caetano, ou preferem que ele continue a apresentação? Acho que o pessoal prefere que tu Beleza. continue, Caetano. Tá, beleza. Bom, conseguem ver? Todo mundo consegue ver? Sim. Tá. Então, esse artigo, né, tem esse nome, Mobilização e Predação, a guerra contra espécies invasoras sob duas perspectivas. Para começar, eu trago essa imagem, que eu acho que é uma imagem muito impactante, assim, que marcou bastante todo o desenvolvimento desse trabalho, que é, enfim, esse troféu de caça, né, uma cabeça de um javali macho, ou como se fala na campanha gaúcha aqui, um cachaço, né, um macho não castrado adulto, que foi levado pelos proprietários rurais e, enfim, né, por representantes do segmento rural e por alguns caçadores a uma audiência pública que foi realizada na Câmara Municipal de Vereadores de Santana do Livramento, que é uma das cidades ali onde eu realizei a minha pesquisa, isso ali em meados de 2014, e que é uma imagem que eu acho que evoca uma série de coisas, né, que eu trabalhei durante a tese, que aparecem nesse artigo, mas, sobretudo, essa ideia de que é um animal, né, uma presença
uma vitalidade, a gente pode pensar assim, né, uma existência, né, que é bastante marcante, intensiva e que traz um problema público, digamos assim, que vários segmentos da sociedade tentam resolver ou, enfim, né, tem perspectivas diferentes, mas que inexoravelmente está ali, né, no meio do debate público, no meio da arena, e no momento em que eu realizei a minha pesquisa, isso era um tema bastante pungente, ainda é, né, nessa região, mas ali naquele momento isso estava ainda efervescendo, né? E naquele momento, especificamente, né, os produtores rurais que se queixavam muito, né, da presença dos javalis nos seus campos, que atacavam seus cordeiros, que atacavam as lavouras, né, que produziam uma série de efeitos não desejados, enfim, sobre a produção que era oferida. Naquele momento específico, havia por parte dos segmentos urbanos das cidades ali da campanha gaúcha um certo ceticismo com relação a essas alegações de que esse animal realmente causava todos aqueles problemas que eram alegados. Muitas das histórias de javali até então eram consideradas como uma fantasia, como um exagero, como uma desculpa para outros problemas que poderiam estar acontecendo nas propriedades. Então, teve um caráter um pouco performático também ali dos proprietários rurais de levarem esse troféu para a audiência pública e dizer está aqui, né, está presente, isso é um problema incontornável, nós temos que resolver. E também eu acho que traz um impacto visual muito forte, porque, né, a gente pode ver um animal que tem essas presas muito grandes, que tem uma cara, né, um rosto assim feroz, e que interpela essa sociedade ali de diversas maneiras. Bom, então, esse artigo, como eu falei, ele é resultado, né, ele decorre da tese que eu desenvolvi aqui na URGS, que tem esse nome, né, Presenças Ferais, Invasão Biológica, Javalis Acelvajados e seus contextos no Brasil Meridional, defendido em 2017, e que se deu no interior, né, no âmbito do projeto, que foi coordenado pelo Bernardo, chamado Antropologia e Espécies Animais Exóticas, o caso do javali europeu acelvajado no Brasil. Foi um projeto do CNPq no qual isso se inseriu. E aqui a gente tem uma imagem um pouco mais amigável, um pouco, né, desse animal. A gente tem aqui um filhotinho, provavelmente isso é o que se chama de javaporco, ou seja, uma cruza, né, entre um javali, entre aspas, puro e um porco doméstico, enfim, né, numa saída de campo lá com gestores ambientais, a gente se deparou com esse filhote perdido por ali. Mas eu acho que é ilustrativo também porque, normalmente, né, se a gente vê os discursos que são emitidos pelo setor rural, por aqueles que declararam essa guerra ao javali, a imagem que normalmente se quer mostrar e que aparece, né, é mais esta imagem aqui do animal feroz, do animal adulto, né, que ataca os cordeiros, que causa uma série de problemas, mas essa população ela é composta de indivíduos, né, que tem enfim, né, vários caracteres e que nem todos são sempre daquela maneira, assim. Ainda mais com essa questão das cruzas, né, das cruzas com os porcos domésticos também que ocorre. E no caso específico da região de fronteira, né, a gente pode pensar também um trânsito muito intenso que ocorre entre os dois lados da linha divisória ali do Brasil com o Uruguai. Outra coisa curiosa um pouco sobre essa imagem aqui é que eu cedi também essa imagem aos gestores ambientais ali da região, eu já vou falar, né, da área de proteção ambiental de Ibirapuitã, que é o lugar onde a pesquisa foi feita na sua maior parte, e posteriormente, enfim, essa imagem entrou no acervo do ICMBio e hoje em dia ela é a capa do manual do próprio ICMBio para o manejo do javali, que eu achei interessante eles escolherem justamente essa imagem, que é de um animal um pouco, né, que não evoca tanto aquela ferocidade, né, um caráter tão selvagem, assim, tão bruto, quanto aquela primeira imagem, que evoca algo mais, enfim, talvez de uma inocência, né, um filhote, algo assim, mas que diz um pouco respeito também a como as autoridades ambientais tentam moderar a sua maneira os discursos sobre uma guerra ao javali que outros setores, como os caçadores e o setor rural, tenta disseminar. Bom, então, a pesquisa ela se deu nesse momento, né, em que estava começando a se implantar a chamada Instrução Normativa número 3, de 2013,
no Brasil, que é o documento legal mais importante a respeito disso, né? Ele foi renovado recentemente, como o próprio texto fala, mas esse documento ele teve um papel muito importante, né? Enquanto um dispositivo mesmo, né? De governo, digamos assim, da feralidade desses animais e dos próprios caçadores, como é o argumento, porque foi a primeira instrução normativa, né? O primeiro documento legal que decretou a nocividade do javali aselvajado europeu e as suas cruzes, né? Os chamados javaporcos, definitivamente no Brasil, né? E é o documento que autoriza a captura e abate desses animais por tempo indeterminado em todo o território nacional. Até então, né, desde os primeiros casos assim de avistamentos de javalis e de queixas com respeito aos danos que eles causam, tanto à produção agrícola quanto ao meio ambiente, o IBAMA ficava numa política um pouco de morde-a-sopra, assim, de liberar durante alguns meses a caça em alguns municípios, em alguns estados, e depois revogar, aí liberava de novo, aí revogava, aí condicionava a autorização à estruturação de um programa de manejo que efetivamente não existia, até que em 2013, né, houve ali uma série de fatores políticos também, que eu vou tratar mais adiante, mas que acabaram consolidando esse entendimento por parte do Estado brasileiro de que, não, né, isso é um problema, entre aspas, crônico, e para controlar essa população, a sua disseminação, nós vamos ter que agora autorizar a captura e abate desse animal por tempo indeterminado, né, não é uma autorização por alguns meses que vai resolver esse problema, em todo o território nacional, porque se identificou que a invasão, né, o processo de invasão, a presença dos animais já era verificada em boa parte dos estados, né? E, enfim, né, teve um papel importante essa instrução normativa porque ela começa, né, a partir daí, que os caçadores, ou seja, os sujeitos que detêm, né, um conhecimento da violência necessária para abater, né, e capturar esses animais, começam a ser incorporados pelo Estado como a linha de frente da implementação dessa política pública. Começa um esforço por parte do IBAMA e dos outros órgãos, né, do Estado, o ICMBio, que administra as áreas protegidas, a vigilância sanitária, para transformar os caçadores, muitos deles motivados por uma questão mais de diversão, né, de caça desportiva, para que eles se transformem, digamos assim, manejadores, em controladores do javali e comecem a ter a sua atividade aí regulamentada, tanto pelo IBAMA, no que diz respeito a onde e como, né, eles podem efetuar essa atividade de controle, quanto pela vigilância sanitária, no que diz respeito à destinação de carcaças, consumo, comércio, né, de tudo isso, circulação também, né, transporte dos animais que são abatidos, pelo risco deles transmitirem patógenos, né, para as populações domésticas, e também pelo próprio Exército Brasileiro, né, porque para abater um animal desse tamanho, desse porte, é necessário um armamento de grosso calibre e o emprego, né, de armas que muitas vezes são reguladas pelo Exército. Isso confere a essa questão da guerra, né, o javali, como talvez algo que vai um pouco mais além da metáfora da analogia, né, porque tem uma regulação, tem uma atuação efetiva também das forças de segurança com relação a isso. Além disso, né, esse documento, que foi muito importante, proibiu que as pessoas realizassem o cruzamento de espécimes domésticos e de vida livre da espécie Sus scrofa, o que é algo bastante importante, né? Porque às vezes a gente pensa que javalis e porcos são espécies de animais diferentes, mas na verdade não são. Ambos pertencem ao mesmo taxon, que é o Sus scrofa, javalis, né, suínos de vida livre, com essas características aí comportamentais e anatômicas, podem cruzar sem problema algum com porcos domésticos e produzirem híbridos, produzirem crias que são férteis, né? Ou seja, não, eles são a mesma espécie desde um critério reprodutivo, e isso é considerado como um dos vetores da expansão do animal, né? Porque essas populações elas são muito misturadas entre essas populações de vida livre e as populações domésticas, inclusive por um cruzamento intencional, né, um cruzamento direcionado por seres humanos, né, por criadores mesmo que tentam
enfim, fazer uma série de experimentos ou melhorar a qualidade da carne, né? Colocar né, algumas características de javali nos seus porcos domésticos e por aí vai. A partir dessa instrução normativa, isso foi proibido, né? Então, não se pode mais fazê-lo. E também proibiu a instalação de novos criatórios de javalis no país, por uma avaliação do Ministério da Agricultura de que uma das motivações para a expansão da espécie, além, né, do seu ponto original no Brasil, que é a fronteira com o Uruguai, né, os casos de invasão mais antigos, que a instalação de criatórios por uma moda gastronômica que teve nos anos 90 de consumo de carne de javali também foi, digamos assim, o elemento que fez com que esses animais se expandissem para outros estados do país, né? Ali nos anos 90 se instalaram uma série de criatórios em São Paulo, em Minas Gerais, Mato Grosso, enquanto a moda gastronômica do javali vigorou, o negócio prosperou, depois começou a não ser mais rentável, muitos criadores não sabiam o que fazer, ou soltaram os animais, né, no meio ambiente, na vida silvestre, ou cruzaram com seus porcos para tentar compensar em carne os prejuízos que eles adviram, né, com o final da moda. E, enfim, né, com isso não funcionando, esses animais foram todos, boa parte deles, liberados, e isso fez com que a espécie proliferasse ainda mais. Aqui tem um mapa que é um mapa mais contemporâneo, né, mais recente, que eu achei do estado, digamos assim, desse processo de expansão da espécie no Brasil, que identifica em quais municípios, né, já houve a identificação da ocorrência, seja avistamento, seja capturas, no país como um todo. Como vocês podem ver, esses municípios em vermelho são aqueles que essas ocorrências já foram identificadas, ou seja, é uma espécie com uma distribuição considerável, né, no território nacional, mas a gente vê aqui um cruzamento interessante, né, que eu acho bastante eloquente, da expansão dessa espécie, né? Se a gente pega esse mapa e sobrepõe ele ao da fronteira agrícola, né, da expansão das fronteiras agrícolas no Brasil, a gente vê que eles coincidem de várias maneiras, né? A gente pode pensar também que essa expansão que começa, né, lá em finais dos anos 80, como eu falei, ela não tem uma causa só ou um lugar de introdução único, mas houve os primeiros casos, né, de javalis que ingressaram desde a fronteira no Uruguai, que tornaram isso um problema crônico aqui na região sul do Rio Grande do Sul. Mas, né, se a gente pode pensar que todo esse outro processo de invasão, que é muito forte no Triângulo Mineiro, no interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, inclusive em áreas aqui do Pantanal, Mato Grosso, chegando até o sul do Pará, vem muito dessa introdução de criatórios, dessa criação, né, de javalis que não deu certo e que depois foram largados aí né, no meio ambiente e acabaram se proliferando e sendo cruzados também, muitas vezes capturados e cruzados com contingentes domésticos. Mas é bastante interessante também porque alguma literatura crítica sobre processos de invasão biológica, né, na própria ecologia, costumam ressaltar que é muito fácil se atribuir os danos ao meio ambiente que uma espécie acaba causando à espécie em si, como se fosse né, algo de uma intencionalidade que vem daquele animal, daquela espécie, como se ela fosse uma encarnação, muitas vezes particular de um determinado mal, mas é muito raro que a expansão da espécie por si só cause, ou seja, a causa única de todos os danos que são associados à expansão daquele animal. Muitas vezes isso está ligado a outros fatores. E no caso, enfim, aqui do centro-oeste brasileiro, sem dúvida nenhuma, né, a expansão do agronegócio e da fronteira agrícola está muito relacionado a isso. Por quê? Porque grandes lavouras muito homogêneas, né, de soja, de milho, fornecem uma alimentação muito boa, né, para os javalis, né? Algo que, enfim, que a espécie preza, digamos assim, né, que vai de encontro, talvez, aos seus interesses alimentares, né, e faz com que isso prolifere. Assim como aqui na região sul do Rio Grande do Sul e no norte do Uruguai, a proliferação dos javalis está muito associada não só com a expansão da agricultura mecanizada, mas também com os monocultivos florestais, né, porque num ambiente que é predominantemente campestre, normalmente esses animais não têm muitas áreas de refúgio,
né? Eles ficam muito expostos. Porém, quando essas áreas de campo são substituídas por grandes florestas, né, de pinos, de eucalipto, esses animais têm um abrigo mais constante que permite com que, enfim, né, eles se escondam e que sirva ali de criatório natural a eles, de modo que a expansão dos javalis, tanto no Uruguai quanto na Argentina e no sul do Rio Grande do Sul, tem muito a ver também com a expansão desses monocultivos, né? Isso é para relativizar um pouco essa vilanização, assim, que muitas espécies acabam sendo objeto nos discursos sobre invasões biológicas. Que Caetano, por si posso te só fazer uma também. perguntinha só Sim, sim, desculpa, Bernardo. sobre isso? Assim, é maravilhoso que a gente utilize aí a cartografia como uma ferramenta heurística, né, para a gente produzir hipóteses e interpretações, né, do fenômeno que a gente está estudando. Mas tu chamou a atenção agora para algo que está relacionado ali ao que a gente vem discutindo em outras aulas a partir do texto aquele do Antropoceno Irregular da Anna Tsing, né? Que é a relação entre simplificações modulares e, enfim, tu tem familiaridade, né? E proliferações ferais, né? Que eu acho que o exemplo que tu está trazendo é exatamente isto. Se encaixa como uma luva na interpretação, na proposta da Anna Tsing, né? Agora, o que eu fiquei curioso, quer dizer, é que esse monocultivo de soja e outros produtos que tem que é uma antropização muito forte e está relacionado à proliferação do javali, né? Ele também ele vem associado a criação de pinos, né, de florestas de pinos, né, são mais ou menos processos paralelos, né, tem essa curiosidade, assim, que relação tem uma coisa com a outra, onde tem soja, tem muitas vezes essas florestas próximas, eles têm alguma obrigação de cultivar uma área, desculpe, estou te perguntando em função da minha ignorância mesmo, se não tiver a É, ver, me diga, né, que eu fiquei curioso. sim. Eu acho que, sem dúvida, a cartografia, começando, né, pelo começo, assim, do teu comentário, acho que ela nos ajuda bastante a ver essas dinâmicas, assim, mas ela também tem que ser usada muitas vezes com muito cuidado, porque a base cartográfica aqui, por exemplo, esses municípios do sul do Pará, eles são gigantes, né? Hum, Então a gente pinta todos eles de vermelho, parece que dá uma impressão de que o negócio é muito mais, hum, né? Que ocupa um espaço assim geográfico talvez muito maior do que o que realmente foi verificado. Né? Então talvez tenha populações de javalis muito maiores, né? E causando danos e causando impactos muito mais visíveis num município que aqui talvez, né? Para as dimensões do Rio Grande do Sul seja territorialmente grande, como Alegrete, mas que em comparação com esses do Pará é pequeno, assim, então às vezes pode dar a entender que lá está muito mais, né? Enfim, é avançado do que aqui, enfim, eu acho que tem que ponderar, mas sem dúvida, né? Eu acho que nos ajuda a ver uma série de coisas, assim. Com relação ao Pinos, o que eu acabei descobrindo, lendo muitas das coisas, principalmente que foram publicadas no Uruguai, é justamente por essa modificação que esses monocultivos causam nos ambientes campestres, né? Então, muitas vezes, tanto no caso do Uruguai quanto aqui do Rio Grande do Sul, em algumas regiões de Minas também, que essa atividade entrou, muitas vezes se vende, né, a ideia de que os monocultivos florestais são reflorestamentos, né, e que até se ambientaliza um pouco a ideia de que não, hoje o Uruguai é um dos países do mundo com, né, uma das maiores áreas, em termos percentuais, da sua superfície que foi reflorestada. Nossa, que lindo, que coisa maravilhosa, né? Mas isso, na verdade, é uma coisa muito ruim. Primeiro, porque nunca foi um país florestal, é um país que está num bioma que é campestre, né? E segundo, que essas florestas, talvez elas nem possam ser consideradas, desde um ponto de vista ecológico, como florestas, no sentido estrito do termo, porque são muito homogêneas, né? É bem o tipo de ambiente esse que a Anna Tsing discute. São muito homogêneos, né? Criam esses patches, assim, essas manchas de empobrecimento da paisagem, mas que, não obstante, né, apesar de serem pouco diversas, de terem, né, esse caráter homogeneizante, servem de base para alguns vetores, algumas expansões vitais ferais, como é o caso dos javalis, né? Porque
o Pampa, por si só, né, com as suas manchas de vegetação ciliar ou né, as matas de encosta, oferece abrigo a esses animais, mas não na mesma dimensão Uhum. que esses monocultivos começaram a oferecer, né? Porque o porco, enfim, né, o javali, a gente pode pensar, digamos assim, na sua ecologia muito, entre aspas, original, é um animal de floresta. Ele não é um animal de planície, não é um animal de... Embora ele se adapte muito bem a todos esses ambientes, mas é um animal que se dá muito melhor em ambientes florestais pela questão da sua regulação térmica, enfim, né? Então, esse tipo de ambiente, né, que faz grandes massas florestais, permite abrigo e, enfim, né, se encaixa muito bem com algumas das características comportamentais e ecológicas da espécie, né, e produz, né, enseja essa possibilidade de expansão. Tanto é que, né, não só aqui no Pampa esses animais estão muito disseminados, mas também nos campos de cima da serra, né, nessa divisa aqui do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, também, né, que é onde a Sara hoje está fazendo a pesquisa dela, e nos parques Região de Vacaria, por ali, né? isso, Lages, né, que é outra região muito afetada por esse problema e que, enfim, implica em outras questões, né, a interação com as araucárias, enfim, né, tem toda uma série de questões envolvendo os javalis com esses ambientes que eu não me aprofundei, porque não foi exatamente onde eu fiz a pesquisa, mas que também é bem nessa linha, eu acho, né, do PET Anthropocene, da Sim. Anat Singh, reforça esse argumento de que o antropoceno e né, as espécies exóticas invasoras, as paisagens daninhas, nunca são a mesma coisa em todos os lugares. Né, o javali, embora ele esteja lá listado, né, como uma das 100 piores espécies invasoras do mundo, de acordo com a União Internacional de Conservação da Natureza, quando a gente vai ver localmente os processos, que são todos classificados nesse guarda-chuva ecológico da invasão biológica, são muito diferentes, né? E as reações dos setores sociais também são muito diferentes, porque os impactos também nunca são os mesmos em todos os lugares, né? Então, acho que com certeza é um caso bastante exemplar para ser pensado nessa lógica, né, da Anat Singh. Além de outras coisas, né, porque, claro, por exemplo, um dos vetores de expansão do javali, também aqui na região de fronteira do Uruguai com o Brasil, é o próprio contrabando, né? E, enfim, essas trocas muitas vezes legais, mas, né, em boa parte do tempo ilegais ou à margem, né, da legalidade, do controle do Estado que ocorrem aqui na fronteira. Então, se atribui o início do processo de invasão biológica no sul do Rio Grande do Sul pelos javalis não apenas a uma migração espontânea, né, dos animais, quando teve uma baixa do Rio Jaguarão, ali no final dos anos 80, mas também a pessoas que levaram esses animais de um lado do outro da fronteira para, enfim, né, para caça desportiva, para abate, enfim, né, então a expansão desses organismos também está muito associado aos fluxos humanos mesmo, né, em todas essas regiões e as infraestruturas, né, que permitem isso. Então, a própria expansão rodoviária, né, também está muito associado aí à disseminação de muitas espécies invasoras. Bom, onde é que eu acabei fazendo, então, a minha pesquisa, né? Onde é que ela se concentrou? Como eu estava falando, justamente na região de fronteira, né, entre o Uruguai e o Brasil, por uma série de motivos. O principal motivo, né, o primeiro motivo, é o fato de a própria literatura, enfim, tudo que há publicado sobre essa questão no Brasil aponta que foi justamente nessa região que, né, se identificaram os primeiros casos de ocorrência de javalis, de populações de javalis no Brasil. Não exatamente aqui, né, onde está no mapa, que é essa área de proteção ambiental que fica ali entre Santana do Livramento, Rosário do Sul, Alegrete e Paraí. Né, os primeiros casos foram identificados um pouco mais ao sul, como eu falei, na região de Jaguarão. Mas quando eu comecei a pesquisa, né, essa região aqui, especificamente da campanha gaúcha, me chamou muito a atenção, porque além de proliferar notícias sobre o javali, né, de ter uma presença muito grande de javalis nessa região, havia uma série de queixas muito específicas, né, que eu acho que caracterizam esse processo de interação com os javalis nessa região,
com relação a outras áreas do Brasil, que são as queixas de predação de cordeiros. Se a gente for ver, a maior parte das queixas do setor rural com relação a javalis no resto do Brasil são danos à agricultura, ataques à lavoura. Muitas vezes, né, os javalis entram nas lavouras de milho, de soja, de sorgo, e produzem assim uns danos que até olhando de cima parece um pouco aquela coisa alien, sabe, fazendo, né, aquelas marcas assim nas lavouras. Mas nessa região, como é uma região de prevalência da pecuária, a maior parte das queixas tinha a ver com ataques que esses javalis produziam, né, que esses javalis faziam contra os cordeiros, né, contra os filhotes das ovelhas, né, enfim, alguns casos também de predação de terneiros, ou seja, dos filhotes das vacas, mas me chamou muito a atenção porque era uma particularidade que envolvia um tema interessante do ponto de vista da antropologia e da ideia de domesticação, que é a predação, né? Havia aqui uma relação também, digamos assim, um ódio motivado e dirigido aos javalis por uma questão de proteção também de rebanhos e da propriedade, né? Que eu achei curioso, assim, quis investigar mais. E um outro motivo que me fez também ir fazer a pesquisa nessa região, que diz respeito aos imponderáveis, né, da pesquisa antropológica, é que foi onde eu consegui fazer, porque a minha primeira entrada, eu tentei primeiro com o IBAMA, mandei e-mails, telefonei, enfim, minha coisa não rolava. Eu acho que muitos de nós já passaram por isso, assim, né? A gente quer começar uma pesquisa e as pessoas não te dão entrada. Era interessante também porque o próprio IBAMA, naquele momento, não sabia com quem exatamente que eu deveria falar para tratar sobre isso. Então, fiquei girando um pouco em círculos, mas como tinha uma profusão de notícias vindos dessa região, né, e citando essa área de proteção ambiental situada ali na fronteira, fez com que eu entrasse em contato com eles, né, com os gestores da área, que pertence ao ICMBio, e no dia seguinte que eu mandei e-mail, eles disseram, não, ótimo, seria muito bom, vem para cá, a gente precisa mesmo, né, que um antropólogo nos ajude, nos acompanhe, né, temos essa ideia de que nós somos necessários por alguns motivos que as pessoas nunca bem sabem quais são, mas que estão lá, assim, né, nós tratamos com pessoas, etc. Foi muito bem recebido, enfim, né, então eu resolvi fazer a pesquisa lá e foi muito interessante também, porque naquele momento, nessa unidade de conservação em específico, era um dos primeiros lugares no Brasil em que estava havendo uma tentativa mais séria, né, mais estruturada de cooperação entre autoridades do Estado, tanto da área ambiental quanto da área de vigilância sanitária, e caçadores transformados, né, ou em processo de transformação, de negociação, né, do seu status enquanto caçadores para manejadores, era um dos lugares onde isso estava acontecendo, né? Eles estavam desenvolvendo ali um projeto piloto, né, de manejo do javali que tentava, de alguma maneira, alinhar os interesses, os saberes e, enfim, né, coordenar um pouco a atuação desses diversos atores, né? E esse projeto piloto, ele envolvia uma série de coisas, mas, acima de tudo, né, a construção de equipamentos de captura para os animais, né, para os javalis, tentando substituir um pouco a caça, que é chamada de busca ativa, ou seja, que os caçadores vão atrás dos javalis com cachorros e tal, que é algo mais próximo da lógica da caça desportiva, e que os agentes ambientais viam com uma certa desconfiança, né, que isso desviava um pouco o foco do controle ambiental para outras coisas, né, e eles tentavam, enfim, de alguma maneira, dentro, né, da sua linguagem, conscientizar, mas a gente pode pensar convencer os proprietários rurais e alguns caçadores a construírem armadilhas, né, de captura dos javalis para desenvolver um tipo de manejo do animal que fosse um pouco mais centralizado e controlável, né, por parte das autoridades ambientais de vigilância sanitária e também do próprio controle de armas mesmo, né, de que armas estavam circulando. Ou seja, a substituição, né, dessas expedições de caça com auxílio de cachorros e tal, pela construção de jaulas e gaiolas, né, com armadilhas alimentares, como a gente pode ver aqui nessa foto à direita inferior aqui, que é enfim, uma captura, né, noturna, com uma câmera noturna que foi instalada pelo projeto de um javali
um cachaço, né, um javali adulto macho tentando entrar num curral durante a noite. Então foi mais ou menos isso que foi nesse contexto aí que eu fiz a minha etnografia. Vale a pena ressaltar também que essa unidade de conservação, embora ela seja uma área de proteção ambiental, ela não é de uso exclusivo, né? Ou seja, ela não é que nem um parque nacional em que não há propriedades, muitas vezes, né? Enfim, atividades produtivas no seu interior, mas ela é formada por propriedades rurais, a maior parte delas dedicadas à pecuária, enfim, em várias dimensões, né? A gente tem grandes proprietários, descendentes lá das antigas sesmarias, da ocupação original do território colonial, né? Até propriedades pequenas, assentamentos de pecuaristas familiares, enfim, né? É um mosaico social muito interessante, mas que se identifica muito, né? Que tende, como eles próprios falam, a criação de ovelhas até pelas características próprias do terreno, né? Serem solos rasos, solos pedregosos, nos quais há uma resistência muito grande à introdução da agricultura, né? Isso daqui é que eles chamam de solos limpos, né? Os solos rasos. Enfim, até aqui alguma questão? Não sei se tudo certo. Olha só, o Lucas tem uma questão. Tá? Eu não Deixa eu sei se ver é uma aqui. questão para ser respondida agora, porque é uma questão, desculpa, não sei se tu consegue ler o chat, uma questão mais ampla, né? Ou para mais adiante, Caetano. Tá, beleza. Deixa eu Talvez ver possa aqui. ser um momento específico, Lucas, porque porque ela tem é um ponto bem... do trabalho que Caetano fala mais sobre essa questão, do sacrifício Tá. religioso e dos movimentos de libertação animal. Mas eu já deixo aí E inscrito a para não minha me esquecer sugestão também é depois. que a gente tivesse a tua questão, assim, porque ela é mais ampla, né? E pudesse conversar um pouco mais adiante, mas conforme vocês se sentirem mais à vontade, porque você fala consumo de carne, sacrifício, ou seja, já tem todo Perfeito, perfeitamente. já tem toda uma configuração interpretativa mais abrangente a tua questão, tá? Do que Ah, beleza. propriamente um dado etnográfico, uma questão É, que não ficou clara na apresentação do Caetano. certo. É que tem a ver também com a exposição que ele fez na nossa aula de seminário, né? Então, eu acabei É uma dando questão continuidade. boa e Mas, de enfim, bastante interesse, tu entende? Eu só acho que talvez ela não é tanto de esclarecimento dos dados, né, que ele está trazendo, é mais uma questão de debate, entende? Ah, tranquilo. Eu tudo bem. li ali muito rapidamente a questão, acho que ela é bem muito pertinente, inclusive, assim, mas eu acho mais interessante depende a gente deixar mais para o final, assim, né, porque ela articula com outras coisas que não estão talvez tão ligadas aqui, então, mas, mesmo assim, eu acho que a gente discute ela porque vale a pena, né, falar sobre isso. Mas, enfim, só retornando aqui, então, todo esse contexto se dava tanto ali a nível local quanto estadual e mesmo nacional, numa lógica, enfim, que mobilizava muito um vocabulário de guerra, né, um vocabulário militar, assim, essa ideia de que o que estava acontecendo era uma guerra ao javali, né, que não é algo tão somente próprio a esse caso, assim, mas a gente vai ver, enfim, vários outros exemplos que envolvem expansão de espécies consideradas exóticas invasoras, mas também vetores, né, de doenças infecciosas, como o caso do Aedes aegypti e outras, né, ameaças biológicas que muito facilmente, né, parece que tem quase uma coisa espontânea assim disso ser tratado na opinião pública, nos discursos da imprensa ou mesmo, né, pelos agentes de diversos segmentos como guerra, né, automaticamente quase se mobilizar um vocabulário militar, e no caso do javali isso aparecia muito fortemente, né? Então, a imprensa sempre mobilizando essas figuras, né, de linguagem e tal, o que num primeiro momento, assim, cotejando aquilo que eu estava vendo, né, na etnografia, na pesquisa com a literatura que já existe a respeito
disso, sobre biossegurança, sobre espécies exóticas invasoras na antropologia, nas ciências sociais como um todo, parecia confirmar, digamos assim, ao encontro de boa parte dessa literatura, né? De que, enfim, como eu acredito que vocês estejam discutindo, não só na aula de hoje, mas no seminário como um todo, que no contexto contemporâneo as ameaças biológicas, né, enfim, e o discurso da biossegurança, ele deriva muito, está muito associado ao pensamento militar, né, e as suas várias figuras, assim, tanto práticas quanto discursivas, né, uma coisa que está muito ligado, como diz o Frederick Keck, né, também a lógica da Guerra Fria, né, da preparação a um ataque iminente. E no caso da literatura crítica, né, sobre espécies exóticas invasoras, que eu estou chamando aqui de literatura crítica sobre espécies exóticas invasoras, né? São textos, são, enfim, né, uma produção tanto das ciências sociais quanto das ciências biológicas que problematizam o próprio conceito de espécie exótica invasora na linha do que eu estava comentando antes sobre o quanto que, na verdade, a expansão dessas espécies muitas vezes pode ser atribuída a outros fatores e o quanto que o foco sobre a ação de determinadas espécies acaba muitas vezes reproduzindo para a questão ambiental uma série de traços, né, discursivos que vêm de outros conflitos, outras tensões existentes na sociedade, como, por exemplo, a xenofobia, né? No caso, principalmente dos países anglo, né? A gente vai ver que essa é uma literatura que prolifera em um tema, né, de muita atenção nos países anglo-saxônicos, né, os descendentes do Império, a gente pode pensar assim, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Austrália, Nova Zelândia, essa questão, né, das espécies exóticas invasoras é muito proeminente nesses países, a ideia de um inimigo externo, né, de que a espécie exótica invasora muitas vezes ela serve de um substituto simbólico, né, de um ícone, digamos assim, para essa ameaça sempre presente de outros que vão invadir e que vão perturbar a nossa ordem interna. De certa forma, isso convergia com os dados que eu vi em campo, mas algumas coisas divergiam, né? E eu acho que esse texto ele é um pouco uma reflexão a respeito disso também, né? Que particularidades emergiram aqui da minha pesquisa de campo que me permitiram, de alguma maneira, propor uma outra forma de pensar essa guerra, que não só desde o ponto de vista da guerra clássica, da guerra moderna, que é sempre direcionada a um inimigo externo, uma base territorial. Né? E por que isso? Porque, embora, né, ali falando com os proprietários rurais, com, né, os segmentos da sociedade interessados no manejo do javali, os caçadores, os próprios agentes ambientais, da vigilância sanitária, vendo o modo com que a questão era tratada na esfera pública, era inegável a existência de um discurso de guerra e, enfim, a configuração simbólica, né, desse javali como um inimigo. No entanto, né, uma série de elementos me faziam pensar que era muito mais um inimigo do tipo inimigo interno do que inimigo externo, né, algo de fora, digamos assim, do nosso conjunto da nacionalidade, né, mas era algo como muito próximo, que eu acho que é muito bem ilustrado por esse material de campanha do Ricardo Salles, né, quando ele estava se candidatando a deputado federal, antes, né, de ser ministro do Meio Ambiente do Bolsonaro, que ilustra muito bem o que eu acabei detectando naquele momento da pesquisa, ou seja, o javali, né, como mais uma das ameaças, né, a serem lidadas pelo homem de bem do campo, como, por exemplo, a esquerda, o MST, a bandidagem no campo, o roubo de trator, gados, insumos, né, que é esse inimigo interno, digamos assim, da sociedade brasileira, né, do ponto de vista das suas elites rurais, que tinha ali no javali um elemento a mais, né, que reiterando essa lógica. E que, enfim, né, em última análise, tem que ser administrado, lidado com meios violentos, como no caso ali da munição, né, que aparece na propaganda dele. E na região de fronteira ali com o Uruguai, me chamava muita atenção também que, embora fosse uma região de fronteira, embora os javalis, né, pelo mito de origem deles, tivessem vindo do outro lado da fronteira, né,
foram inicialmente introduzidos no Uruguai, depois avançaram com relação ao Brasil, muito raramente se atribuía uma culpa aos uruguaios ou se atribuía, né, uma castelhanidade, digamos assim, né, um caráter de estrangeiro a esses javalis. Ao contrário, se via, né, os proprietários rurais do outro lado da fronteira, com os quais, né, os meus interlocutores muitas vezes tinham relações de parentesco, de amizade, como vítimas, né, do javali no mesmo status que eles. E aí a analogia era menos com um invasor estrangeiro, né, era menos o estrangeiro ameaçador, e mais uma figura que é vista como uma figura socialmente nociva dos dois lados da fronteira, que é o ladrão de gado, né, o abigeatário. Então, nesse caso específico, tudo me levava a crer que essa guerra ela evocava menos questões de nacionalidade e muito mais tensões sociais que fazem parte das relações fundiárias da região de fronteira, né, do Rio Grande do Sul, como a questão do roubo de gado, como a questão, né, de uma percepção de que as classes trabalhadoras, né, os trabalhadores rurais são sempre, de certa forma, ladrões potenciais, porque o tipo de conhecimento necessário para o pastoreio é basicamente o mesmo tipo de conhecimento necessário para, enfim, né, que se utiliza para roubar o gado, ou seja, de que o peão tem que ser tratado na linha, né, de que ele está sempre na iminência de trair o seu patrão. Então, era muito mais nesse sentido que as analogias, né, da guerra eram direcionadas do que para uma questão, sei lá, nacional. Né? Isso me pareceu bastante eloquente para ver que um modelo específico, né, de interpretação dessa questão que vem da antropologia da biossegurança mais clássica e dessa literatura crítica sobre espécies invasoras precisava ser ponderado ou, de alguma maneira, adaptado às particularidades daquilo que estava ocorrendo ali onde eu estava fazendo a minha pesquisa. E, além disso, né, tinha algo nessa guerra ao javali que me parecia difícil de dar conta interpretativamente a partir dessa literatura mais clássica sobre espécies exóticas invasoras como um tipo de xenofobia, que essa guerra ao javali não é só uma guerra em que o inimigo é expulso de, sei lá, de volta para o seu lugar de origem, ou ele é abatido, ou ele é controlado, mas é um inimigo que se come, né? Porque os javalis abatidos, embora a vigilância sanitária tenha muitas reservas com relação a isso, eles são caçados e eles são comidos, eles são assados, eles são, né, processados, muitas vezes se transformam esses animais em linguiça, outras vezes se faz um churrasco, né, e eles são consumidos, é um inimigo que se come. Né? E logo no início da pesquisa, tinha me chamado muita atenção um texto que eu encontrei na internet de uma associação, né, gaúcha de caça, né, ao javali, de controle ao javali aselvajado, que dizia algo mais ou menos assim, eu acho que eu até reproduzi isso no texto, não vou conseguir reproduzir de cabeça, mas diz algo do tipo, não, que o javali é um inimigo que, enfim, todo dano que ele causa, ele compensa com o saboroso, né, com o sabor inigualável da sua carne. Né? Ou seja, tinha uma coisa aqui de predação, de incorporação do inimigo que eu achei que era relevante, que aparecia no discurso das pessoas, né, nas práticas, porque os javalis eram abatidos, eram consumidos, né, e se esperava que isso acontecesse, né, que eu pensei, como é que eu posso pensar uma guerra, né, em que o inimigo ele é incorporado, né, e que essa incorporação, como a própria agência ali da vigilância sanitária demonstrava, ao mesmo tempo uma fonte de risco, né? Porque o consumo desses animais pode trazer uma série de riscos biológicos, né? Enfim, não se sabe que patógenos eles podem estar carregando consigo, mas, ao mesmo tempo, uma carne desejada e valorizada por aqueles que faziam esse abate, né? Que, por um lado, viam esse animal como uma ameaça que consumiu seus cordeiros, mas também como uma carne deliciosa, algo que era buscado, que era, né, enfim, esperado para ser devorado, e que, né, era interessante ver o quanto também o consumo desse animal, né, você matar o javali que consome os seus cordeiros, você castrá-lo, né, tirar os seus bagos, você assá-lo e comê-lo, também aparecia como uma forma de vingança, né, também. Ou seja, você me rouba, mas eu, no final das contas, te mato e te como. Né? Então, tinha uma questão aqui de predação que essa leitura da guerra, né, da guerra às espécies invasoras como
uma nova reedição da guerra moderna, que é territorial, que é uma guerra de expulsão do inimigo, de controle do inimigo, não dava conta. Mas, por outro lado, como a gente bem sabe, a antropologia, e particularmente a etnologia ameríndia, né, nos traz uma série de inspirações para pensar uma guerra em que o inimigo é comido. Né? Então, eu pensei que era interessante, talvez, olhar, né, se inspirar naquilo que os trabalhos sobre a guerra ameríndia nos propõem, né, no seu contraste com uma guerra moderna, como eu já vou falar um pouco da contraposição que eu faço aqui, como uma inspiração para pensar esse tipo de relação com a alteridade perigosa que eu estava observando lá, no qual o inimigo é também consumido. Né? Então, o que né, eu procurei pensar assim, nesse artigo, que é um pouco que eu tento desenvolver, né? Mais do que explorar, como faz uma literatura mais clássica, né, sobre espécies exóticas invasoras, né, de apontar que o discurso da guerra não é apropriado para os fins da ecologia da conservação, que ele traz uma série de metáforas, enfim, associadas. Tudo isso é muito importante, mas eu quis dar um passo atrás, né, para pensar o que se entende por guerra nessa guerra ao javali, né? Ou que modos de relação com a alteridade perigosa são acionados quando esse tipo de relação é chamado por esses atores como uma guerra, e sendo uma guerra com as características que eu estava vendo lá, ou seja, uma guerra em que o elemento de nacionalidade talvez não fosse tão importante, né, que tinha muito mais a ver talvez com uma lógica de desforra, de vingança, em que os inimigos também, acima de tudo, são incorporados, né, por aqueles que fazem a guerra, eles são comidos. Né? Então, é a partir daí que eu proponho um pouco, como está ali no texto, esse contraste entre um paradigma ou um modo moderno de pensar e entender o que é a guerra, que perpassa muito dessa literatura crítica, né, sobre processos de invasões biológicas, que eu qualifico, principalmente aqui inspirado pelo trabalho do Piero Lerner, né, que é um antropólogo da guerra, né, dos militares aqui no Brasil, que o modo ocidental e moderno de pensar a guerra tem as seguintes características. Né? Primeiro, é pensado como uma lógica extensiva, ou seja, é muito ligado ao território. Né? A defesa de um território que é o espaço soberano, né, de alguém que detém o monopólio da violência naquele território, naquele segmento, né, da superfície da terra, e que visa imunizar esse território das ameaças que vêm de fora. Né? E há uma série de elementos para a gente pensar que a própria ecologia, né, alguns elementos da construção da ideia de ecossistema, da própria ideia de bioma e tudo, né, na ecologia, reproduz um pouco essa lógica territorial do Estado moderno, né, de que existe um território que é coeso, que tem um equilíbrio interno e que tem que se blindar, tem que expelir ameaças que vêm de fora, ou seja, uma lógica que é exclusional. Além de tudo, né, é um tipo de pensamento sobre a guerra que é baseado numa lógica de mobilização, né, por parte de um agente centralizado, que é o Estado, que para a defesa desse território, das suas fronteiras e da sua coesão, do seu equilíbrio interno, mobiliza os seus recursos, que são recursos materiais, mas, acima de tudo, a sua população. Né? Ou seja, essa ideia de que a guerra necessariamente é efetuada por um exército, né? Uma máquina de guerra que pertence a esse Estado, que pertence a esse poder centralizado, que vai fazer essas defesas, e que nessas guerras, digamos assim, metafóricas, mas nem tanto quanto ameaças biológicas, muitas vezes são os especialistas. Né? Então, a gente pode pensar no próprio trabalho lá do Jean, né, que mostra, do Jean Segata, né, a lógica com relação aos mosquitos, né, do Aedes aegypti, que coloca também os especialistas, né, como a linha de frente, né, da guerra contra o mosquito, né? Não tanto um exército militar, mas ainda assim um exército de especialistas. E é também, né, um tipo de lógica de relação com a alteridade perigosa que, evocando alguns textos muito interessantes do Lévi-Strauss sobre a questão do canibalismo, é o que a gente pode chamar de uma guerra que é antropoêmica. O que seria isso? Né? O Lévi-Strauss ele faz aqui
ele junta, né, o radical anthropos, que é, enfim, né, o humano, com o grego vomitar, que é emen, para dizer que o modo com que a sociedade ocidental e moderna lida com a alteridade perigosa normalmente a, expulsar essa alteridade do campo social, né? Então, a prisão, de certa maneira, né, pega a alteridade perigosa que está dentro da sociedade e coloca ela num lugar fora, né? Ainda que esteja, digamos assim, territorialmente dentro, a pessoa é excluída do convívio social, ou o inimigo, né, a lógica da guerra defensiva é que o inimigo volte para o seu lugar de origem e não perturbe a homeostase, o equilíbrio interno, né? Ou seja, você tem que mandar para fora a alteridade perigosa, né? Ao passo que a guerra ameríndia, né, segundo Levi-Strauss, tem uma lógica antropofágica de relação com a alteridade perigosa, em que o inimigo, justamente por ele ser muito potente e por ele apresentar uma série de riscos, ele precisa ser incorporado de alguma forma e metabolizado, né? Aqui a gente consegue fazer toda uma série de relações com aquilo que a etnologia ameríndia fala sobre a guerra já há muito tempo, né? É uma guerra que normalmente, né, não tem tanto a ver com um caráter extensivo, baseado num território, né, pelo menos num território como ele é constituído pela ontologia moderna, né? Por ser uma guerra antropofágica, né, de incorporação do inimigo, de metabolização do inimigo, é inclusional, não tanto exclusional, e no lugar da mobilização, né, o grande dispositivo aqui seria a predação, né? Você, de alguma maneira, incorporar esse inimigo enfim, né, ao corpo social, metabolizando esse risco e lidando com essa autoridade perigosa de uma outra maneira. Com isso, né, dizendo que talvez o que eu estava observando possa ser pensado, né, melhor contemplado interpretativamente desde este ponto de vista, não quero dizer com isso que haveria, sei lá, uma continuidade cosmológica, enfim, entre os povos, né, que tem esse paradigma da guerra e os meus interlocutores, mas eu justifico isso aqui, essa aproximação, do ponto de vista do que o Marshall Goldman fala, né, de uma antropologia simétrica, né, de um exercício de simetrização em que aquilo, né, que é observado e que vale, né, para um determinado contexto, pode nos inspirar a interpretação, né, e trazer à tona elementos presentes, enfim, em outros contextos, que é, enfim, o exercício que a antropologia faz já há muito tempo, né, desde os seus inícios, assim, né. E da mesma forma, né, talvez, assim, pensando historicamente, a formação de boa parte, né, enfim, desses segmentos sociais ali envolvidos nessa guerra ao javali na fronteira brasileira-uruguaia, principalmente, né, esses indivíduos relacionados à pecuária extensiva e atividades como a doma, enfim, todas essas lidas campeiras, ainda assim, historicamente, claro que isso tem que ser melhor desenvolvido para ser argumentado, mas há também aqui uma série, né, de continuidades com saberes indígenas da predação, como bem ressaltam, né, os colegas que fazem o inventário da lida campeira na UFPEL, Flávia Riet, a Marília Cosme, né, o Daniel Vaz Lima, ou seja, não é né, só um espelhamento, assim, mas é possível também haver essas continuidades. Todos os rituais, por exemplo, da carneada, né, e da doma, enfim, tudo isso tem um caráter, de certa maneira, de predação e de, né, submissão de um inimigo, enfim, de uma potência selvagem e sua incorporação pelo grupo social, né? E aí, pensando nessa guerra moderna, como eu coloco ali no texto, eu classifico, muito inspirado pelo texto do Piero Lerner, de que ela pode ser caracterizada como westphaliana e clausewitziana, né? Em que sentido essa guerra moderna tem essas características, né? É westphaliana porque, como a gente pode ver aqui nessas duas primeiras imagens, né, o tratado, a Paz de Westfália, em 1648, foi o grande acordo entre as potências europeias ali da Idade Moderna, que após
os conflitos desencadeados pela reforma protestante, pela expansão do protestantismo, definiram, né, de uma vez só, como a literaturações internacionais e polemologia, né, o estudo da guerra nos mostra, essa ideia moderna de que o governo, né, detém o poder soberano sobre um determinado território e detém o monopólio da violência sobre esses territórios, e que a função da guerra é, acima de tudo, defender essas fronteiras, né? Então, a Paz da Westfália definiu que, enfim, cada um desses territórios, o soberano, ali no caso, né, das disputas daquele período, teria a soberania, né, e a palavra final sobre a religião oficial em cada um desses lugares, e que a sua lei, né, enfim, era aplicável àquele território, com aquelas fronteiras, e faz com que a guerra seja destinada a ter o equilíbrio, né, entre esses territórios. E é muito interessante porque tem um texto do Tim Ingold, que se chama Globos e Esferas, em que ele traz uma série de elementos para nos convencer de que, de certa forma, o imaginário ecológico da modernidade, né, que pensa cada um dos ecossistemas como um território, acima de tudo, né, que tem determinadas fronteiras, que tem um equilíbrio interno, está muito associado com essa lógica territorial do Estado moderno, né? Cada ecossistema, cada bioma como uma espécie de Estado nacional, né? Como tendo uma economia interna, que no caso seria uma ecologia, e que é o que, em grande parte, dá margem a essa classificação de alguns organismos que passam de um espaço para outro como exóticos e invasores, né? Eles não têm lugar nessa economia externa, ou melhor, interna, então eles têm que, né, voltar para o seu lugar de origem ou, de alguma maneira, serem assimilados à lógica interna, né? E é uma guerra também, então, westfaliana, por causa desse elemento territorial e de unificação, né, de comando e controle da máquina de guerra no papel do Estado, e clausewitziana, que tem a ver com esse sujeito, né, que está ali naquele retrato, que é o nobre, né, prussiano, que atuou nas guerras napoleônicas, que escreveu o grande guia, né, o grande manual das guerras modernas, chamado Da Guerra, né, o Clausewitz, que propõe esse modelo de que, enfim, essa guerra que tem como base esse Estado que domina esse território e que tem um controle sobre a população, se assenta sobre esse triângulo, né, que é um triângulo de legitimidade da guerra e de mobilização da máquina de guerra por parte do Estado, que envolve o governo, as instituições, o exército, né, que é o corpo armado da sociedade destinado ao enfrentamento do inimigo, e que, no caso dessas guerras ecológicas, ou dessas guerras, né, contra a alteridade não humana, a gente pode pensar os especialistas, né, os ecólogos das invasões que estão na linha de frente da guerra contra espécies invasoras, ou, enfim, os agentes da saúde que estão na linha de frente contra o coronavírus, que estão na linha de frente. A ideia, né, de que os especialistas são sempre, né, aquele segmento da sociedade que está mobilizado nesse enfrentamento mais imediato do inimigo, e uma mobilização constante, né, dos recursos da população que conferem legitimidade a esse enfrentamento, né? Essa ideia, vamos todos, né, nos unir contra o Aedes, vamos todos nos unir, reunir nossos esforços contra o javali, porque, enfim, tem essa guerra. E que, de fato, né, a gente pode pensar que a guerra ao javali tem uma série de elementos discursivos que levam, né, que estão associados, que são ressonâncias dessa guerra, mas tem esses outros elementos de uma guerra predativa, de incorporação ao inimigo, que é muito interessante, né, e que talvez pensar isso desde o ponto de vista da guerra ameríndia, né, e da relação com a alteridade perigosa do ponto de vista da incorporação e não tanto da expulsão, é produtivo teoricamente. Essa foi a proposta um pouco que eu quis desenvolver nesse texto. Isso se dava não só no nível, vá lá, né, dos campeiros ou dos caçadores, ou melhor, né, dos campeiros e dos proprietários rurais que consumiam os javalis como uma espécie de vingança ou de desforra contra os javalis, mas no próprio nível do Estado, né, existiam alguns dispositivos também de incorporação e de metabolização dessa agência perigosa, feral dos javalis, que era justamente a atividade da vigilância sanitária,
né? Então, em paralelo às atividades ali de manejo dos proprietários rurais, dos caçadores, havia também a atuação da Embrapa Suínos e Aves, que, em associação, né, em colaboração com esses caçadores e com os agentes ambientais ali da APA do Ibirapuitã, de tantos em tantos meses, né, de tanto em tanto tempo, ia para a região para coletar amostras desses animais e para coletar, fazer exames, né, fazer necropsias, para monitorar o status sanitário desses animais, a fim, né, de monitorar o possível trânsito zoonótico entre as populações selvagens, ou melhor, né, de vida livre do Sus-escrofa, e as populações domésticas, né, do porco, para tentar se antecipar ao que hoje, né, com a Covid-19, a gente já meio que se disseminou popularmente a ideia do salto zoonótico, ou seja, a ideia de que esses javalis, nessa interação, né, com os porcos domésticos, pudesse trazer patógenos que estão aí circulando, né, em reservatórios silvestres para as populações domésticas e humanas, e aí, enfim, né, dando origem a epidemias, etc. Então, de certa maneira, né, essa coleta de amostras, né, tanto de sangue quanto necropsias que esses profissionais da Embrapa faziam, que alimentavam, né, efetivamente alimentam um banco de dados do Ministério da Agricultura, eu proponho que também possa ser pensado como uma incorporação, né, como uma metabolização, uma inclusão da agência feral dos javalis aí a nível do Estado, do próprio Estado. Né, do próprio Estado se valendo da máquina de guerra, digamos assim, autônoma, né, dos caçadores convertidos em manejadores de javalis para os seus próprios propósitos, né, e, enfim, né, tentando também discipliná-los para que os javalis fossem abatidos da forma mais conveniente possível para que eles pudessem coletar essas amostras, né, ou seja, o convencimento dos proprietários rurais e dos caçadores, de que eles abandonassem, né, essas expedições de caça com cachorro, que normalmente são muito violentas, que causam muitos danos à própria carcaça do javali, fossem substituídas por gaiolas, por armadilhas fixas, também tinha esse objetivo, né, de produzir animais mais bem manipuláveis e aproveitáveis para a atividade laboratorial, né, para essa incorporação, para esse consumo, a gente pode pensar dos javalis, não tanto aí alimentar pelos caçadores, pelos proprietários rurais, mas pela própria máquina do Estado, né, para conhecer, a partir da experimentação laboratorial, que tipo de riscos, né, que tipo de agências perigosas esses animais têm ali, né, na sua ecologia ou circulando no seu sangue. Então, é basicamente isso que eu propus nesse trabalho, né, como eu disse para vocês, as coisas que estão aí nesse artigo sobre a guerra, né, e pensar essas questões desde esse contraste de paradigmas, está muito mais evidente no artigo do que na própria tese. E, enfim, é por aqui que eu encerro, né, essa primeira parte, essa apresentação, e fico aí, então, aberto a gente conversar um pouco sobre tudo Caetano, em isso. primeiro lugar, quero te agradecer pela fascinante exposição, certamente é muito instigante, traz enfim, uma complexidade no sentido de ser uma etnografia que costura muitos temas e campos diferentes, né? Você tem ali a biossegurança, a caça, a relação humano-animal, o problema das espécies exóticas invasoras, as legislações sanitárias, o cruzamento do problema do controle do javali com as políticas sanitárias, os paradigmas e modelos de biossegurança, mas também de campanhas sanitárias, né? Esse problema da guerra também. Então, tu tem muitos níveis de consideração do problema e é fascinante que você consiga, como reza a boa antropologia, focalizar isso num problema etnográfico bem circunscrito, tá? Então, as coisas ficam muito mais claras quando nós visualizamos elas na etnografia, tá? E cada vez que eu vejo uma apresentação tua, eu vejo que o pensamento está evoluindo em relação à época da tese, quer dizer, problemas novos são
levantados, tá? Então a gente tem aqui a possibilidade de colocação de questões oralmente ou por chat, também tem a possibilidade da gente fazer um intervalo pit stop de 5 minutos, eu não sei o que que as pessoas acham aí, 5, no máximo 10, se Caetano topar, pode ser, Caetano? E Sim, os sim. demais. Tá bom. E aí as pessoas ou pegam um café ou vão ao banheiro e tal. Podemos fazer, gente? Eu Então tá. agradeceria. Então está começando já, vou interromper aqui a gravação. Tá, beleza.